Uma criada orgulhosa desafiou um duque frio e arrogante. Como punição, ela foi obrigada a servi-lo dia e noite. Era assim que o duque pretendia quebrar o espírito dela. Mas o plano falhou, quando o ódio se tornou uma paixão explosiva entre os dois. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se prepara. Porque quando uma criada enfrentou um duque possessivo, nenhum dos dois saiu ileso. O vento frio cortou o rosto de Elara quando ela atravessou o portão de ferro da propriedade Ashford. A mansão se erguia à frente como uma sentinela de pedra, imensa, escura, sufocante. As janelas pareciam olhos vazios. O céu pesado de chumbo prometia tempestade. Ela apertou a pequena mala contra o peito e respirou fundo. Era aqui. Não havia volta. A governanta, Sra. Thornton, a recebeu na entrada dos fundos. Mulher seca, de olhar afiado. Examinou Elara de cima a baixo com desconfiança. Você é a nova criada? Sim, senhora. Elara Winters. Aqui você é só Elara. Nada de familiaridades. A mulher virou-se sem esperar resposta. Me siga. E escute bem. O Duque Ashford não tolera atrasos, não tolera erros e definitivamente não tolera impertinência. Fique invisível. Faça seu trabalho. Não olhe nos olhos dele, a menos que seja ordenado, entendeu? Elara assentiu. A governanta a conduziu por corredores estreitos e escuros, onde o cheiro de cera e mofo se misturava. As paredes eram forradas de madeira escura, os tapetes grossos abafavam qualquer som. Tudo na mansão Ashford parecia projetado para sufocar. Nos dias seguintes, Elara aprendeu a rotina. Acordar antes do amanhecer, acender as lareiras, polir a prataria, servir em silêncio. As outras criadas se moviam como sombras, apressadas e mudas. Ninguém ria. Ninguém conversava além do necessário. Elara percebeu o medo. Ele pairava no ar como a fumaça das velas. Uma tarde na cozinha, a jovem criada chamada Lily deixou cair uma bandeja. O barulho ecoou como um tiro. Todas paralisaram. Lily ficou branca, os olhos arregalados de pânico. Ele vai me mandar embora, sussurrou, tremendo. Ele vai... A cozinheira, Sra. Beatrice, a segurou pelos ombros. Calma, criança. Ele nem está na ala leste hoje. Respire. Mas Lily não conseguia parar de tremer. Elara franziu a testa. Que tipo de homem inspirava tanto terror? Ela descobriu na manhã seguinte. O Duque Victor Ashford desceu a escadaria principal enquanto Elara lustrava o corrimão de mármore no andar térreo. Ela ouviu os passos firmes, autoritários, antes de vê-lo. Instintivamente, abaixou a cabeça, como as outras faziam, mas não conseguiu resistir. Ergueu os olhos apenas o suficiente. Ele era alto, ombros largos sob o casaco impecavelmente cortado. Cabelos escuros penteados para trás. O rosto era esculpido em linhas duras, severas, como se tivesse sido moldado em pedra. Não era a beleza que impressionava. Era o poder, a arrogância que emanava de cada movimento. Ele descia a escada como quem pisava em território conquistado. Não olhou para ela, nem sequer notou sua presença. Atrás dele, o mordomo, Sr. Graves, curvava-se ligeiramente, ansioso. Milord, a correspondência da manhã... Depois, a voz do Duque era grave, cortante. Prepare meu cavalo, vou à cidade. Sim, milord. O Duque atravessou o hall sem olhar para ninguém. A porta principal bateu atrás dele. Só então as criadas voltaram a respirar. Elara continuou polindo o corrimão, mas algo ardeu dentro dela. Algo incômodo. Ela conhecia homens poderosos. Crescera servindo em casas de nobres, mas nunca tinha visto tanta frieza, tanta indiferença. Como se os criados fossem mobília. Lily apareceu ao seu lado, ainda pálida. Você teve sorte, sussurrou. Ele nem olhou para você. Sorte? É melhor assim. Quando ele repara em alguém... Lily engoliu seco. É porque algo deu errado. Elara não respondeu. Voltou ao trabalho, mas não conseguiu tirar a imagem do Duque da cabeça. A arrogância, o desprezo silencioso, a maneira como todos se curvavam diante dele, como se fossem menos que humanos. Naquela noite, deitada no pequeno quarto que dividia com 3 outras criadas,
Elara encarou o teto rachado. Lily roncava suavemente. As outras dormiam, exaustas. Mas ela não conseguia. Pensou em sua mãe. Nas palavras que repetia antes de morrer. Nunca baixe a cabeça, Elara. Você vale tanto quanto qualquer um. Elara fechou os olhos. Sabia que deveria ser invisível, que deveria obedecer, que deveria temer o Duque como todos temiam. Mas algo dentro dela recusava. Algo teimoso, perigoso. Ela não sabia ainda, mas esse algo a colocaria diretamente no caminho do Duque Victor Ashford. E quando isso acontecesse, nada na propriedade sombria seria mais o mesmo. Nas semanas seguintes, a manhã começou como todas as outras. Elara carregava lenha para a lareira do salão principal quando ouviu a voz do Duque cortando o ar como uma lâmina. Ladra! A palavra ecoou pelo corredor. Elara parou. Todos pararam. O silêncio se espalhou pela mansão como gelo. Ela deixou a lenha no chão e seguiu o som das vozes. Outros criados faziam o mesmo, atraídos pelo tom de fúria absoluta. No hall de entrada, o Duque Victor Ashford estava de pé diante de uma figura pequena e trêmula. Lily. A jovem criada estava de joelhos, o rosto pálido molhado de lágrimas. Nas mãos do Duque, um broche de prata cintilava à luz fria da manhã. Isto foi encontrado no seu quarto. A voz dele era baixa, perigosa. Na sua caixa pessoal. Eu não... Lily mal conseguia falar. Eu não roubei, milord. Eu juro, Silêncio. O Duque deu um passo à frente. Lily recuou, ainda de joelhos. Você acha que sou idiota? Este broche pertencia à minha falecida mãe. É uma peça insubstituível, e você o roubou. A senhora Thornton estava ali, pálida, as mãos cruzadas à frente. O Sr. Graves evitava olhar para Lily. As outras criadas se aglomeravam nas sombras, mudas de terror. Ninguém ousava respirar alto. Por favor, Lily soluçou. Eu não fiz isso. Eu nem sabia que esse broche existia. Mentirosa. O Duque jogou o broche no chão, aos pés dela. Vou chamar o magistrado. Você será presa. E quando o julgamento terminar, será enforcada ou deportada. De qualquer forma, sua vida acabou. Lily desabou. O choro convulsivo ecoava. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O medo era uma presença viva, sufocante. Elara observou. Viu Lily no chão, destruída. Viu o Duque, altivo, implacável. Viu a injustiça acontecendo diante de todos. E viu o silêncio covarde dos outros. Algo dentro dela quebrou. Ela deu um passo à frente. Espere. A voz de Elara não era alta, mas cortou o silêncio como um raio. Todas as cabeças viraram. O Duque congelou. Lentamente, muito lentamente, ele virou-se para ela. O quê? Elara engoliu seco. O coração batia como um tambor no peito, mas manteve os olhos firmes. Lily não roubou o broche, milord. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A senhora Thornton ficou lívida. O Sr. Graves arregalou os olhos. As criadas recuaram como se a ousadia de Elara fosse contagiosa. O Duque deu um passo em direção a ela. Os olhos escuros fixos, gélidos. Repita. Elara ergueu o queixo. Lily não roubou o broche. Ela não teve acesso aos aposentos da falecida duquesa. Nenhuma criada comum tem. Apenas a senhora Thornton e as camareiras pessoais entram lá. Como ousa... O Duque avançou mais um passo. Como ousa me contradizer? Não estou contradizendo, milord. Estou dizendo a verdade. Elara forçou a voz a permanecer firme. Lily trabalha apenas na cozinha e nos salões inferiores. Ela nunca subiu ao segundo andar. Qualquer um aqui pode confirmar. O Duque a encarou. A raiva estava lá fervendo sob a superfície. Mas também havia algo mais, surpresa, choque. Ninguém nunca o havia desafiado assim. E como? Ele disse devagar, perigosamente. Você explica o broche no quarto dela. Elara respirou fundo. Era agora ou nunca. Alguém colocou lá, milord. O ar ficou mais pesado. A senhora Thornton deu um passo atrás. O Duque inclinou a cabeça, os olhos nunca deixando o rosto de Elara. Está me acusando de mentir? Não, milord.
Estou dizendo que alguém plantou o broche para incriminá-la. Quem? Elara hesitou. Não sabia, mas não podia recuar agora. Pensou rápido. Lembrou-se da inveja que algumas criadas mais antigas sentiam de Lily. Lembrou-se de Alice, a camareira pessoal, e de como ela olhava Lily com desdém. Alice tem acesso aos aposentos da duquesa, disse Elara, e ela estava no dormitório das criadas ontem à noite, quando Lily estava na cozinha. Eu a vi. O duque virou-se para a senhora Thornton. É verdade? A governanta abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Alice. Sim, milord. Ela tem acesso. Tragam-na. Agora. 2 criados saíram correndo. O silêncio era ensurdecedor. Elara sentia todos os olhares sobre ela. Sentia o peso do que tinha feito. Se estivesse errada, se Alice fosse inocente, ela mesma seria destruída. Minutos depois, Alice foi trazida. A camareira tinha o rosto tenso, os olhos evasivos. Você colocou o broche no quarto de Lily. A voz do duque era gelo puro. Não, milord. Eu jamais... Responda. Alice tremeu. Seus olhos fugiram para Lily, depois para Elara. E então, algo nela cedeu. Ela não merecia estar aqui, Alice sussurrou. Ela é jovem, bonita. A senhora gostava dela. Eu trabalho há 10 anos e ninguém... Confesse. Alice baixou a cabeça. Eu peguei o broche. Coloquei na caixa dela. Eu sinto muito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Completo. O duque ficou imóvel, os punhos cerrados. Lily soluçava, agora de alívio. A senhora Thornton cobriu a boca com a mão. E Elara apenas respirava, o coração ainda disparado. O duque virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Elara, e pela primeira vez ele realmente a viu. Não como mobília, não como sombra, mas como alguém que ousou desafiá-lo. Alguém que o havia humilhado na frente de todos os criados. Ele não disse nada, apenas a encarou. E naquele olhar, Elara viu a promessa. Isso não ficaria assim. Elara não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama estreita, encarando o teto rachado, esperando. Sabia que viria. A convocação, a punição. O duque Victor Ashford não era homem de perdoar humilhações. A ordem chegou ao amanhecer. Elara Winters. O duque quer vê-la. Agora. O Sr. Graves estava à porta do dormitório, o rosto grave. As outras criadas acordaram e a olharam com uma mistura de pena e alívio. Pena por Elara, alívio por não serem elas. Elara se levantou, vestiu o avental limpo e seguiu o mordomo pelos corredores silenciosos. Cada passo ecoava. Seu coração batia forte, mas manteve a postura ereta. Se ia ser demitida, seria com dignidade. O Sr. Graves parou diante de 2 portas duplas de carvalho maciço. O escritório do duque. Ele bateu uma vez, suave. Entre. A voz veio de dentro, grave, fria. O mordomo abriu a porta e fez um gesto para Elara. Ela respirou fundo e entrou. A porta se fechou atrás dela com um clique definitivo. O escritório era imenso. Estantes de livros subiam até o teto. Uma lareira crepitava abaixo. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, mas o ambiente permanecia sombrio, pesado. E no centro, atrás de uma mesa enorme de mogno, estava ele. O duque Victor Ashford não ergueu os olhos. Continuou escrevendo, a pena riscando o papel com movimentos precisos, controlados. O silêncio se esticou. 1 minuto. 2. Elara permaneceu de pé, as mãos cruzadas à frente, esperando. Finalmente ele pousou a pena. Inclinou-se na cadeira e a olhou. O impacto foi físico. Os olhos dele eram escuros, gélidos, penetrantes. Não havia raiva explícita. Apenas um controle frio, perigoso. Pior que gritos. Pior que fúria. Sabe por que está aqui? A voz era baixa, mortal. Sim, milord. Então me diga. Elara engoliu seco. Porque eu o desafiei. Na frente dos outros criados. Desafio. Ele repetiu a palavra devagar, saboreando-a. Que escolha interessante de palavra. Eu diria insubordinação, desrespeito,
Audácia intolerável. Ele se levantou. Contornou a mesa com passos medidos. Elara quis recuar, mas forçou-se a ficar imóvel. Ele parou a poucos metros dela. Alto, imponente, dominador. Você me fez parecer um tolo, disse ele, a voz ainda baixa. Na minha própria casa, diante dos meus criados. Você me humilhou. Eu apenas disse a verdade, milord. A verdade. Ele deu um passo à frente. Você acha que a verdade lhe dá o direito de me desafiar? De me contradizer publicamente? Lily era inocente. Não me importa. A voz dele subiu apenas uma fração, mas o peso foi devastador. Não me importa se ela era inocente ou culpada. Não me importa se você estava certa. O que importa é que você esqueceu seu lugar. E lugares precisam ser lembrados. Elara sentiu o medo subir pela espinha, mas manteve os olhos firmes nos dele. Vim aceitar minha demissão, milord. Ele inclinou a cabeça, e então, para surpresa de Elara, sorriu. Não foi um sorriso gentil, foi predatório. Demissão? Você acha que seria tão simples? Elara piscou. Não entendeu. Demiti-la seria um ato de misericórdia, continuou ele, circulando ao redor dela como um predador. Seria deixá-la ir, livre. E por que eu faria isso? Por que eu a libertaria depois do que você fez? Então, o que vai fazer? Ele parou na frente dela, os olhos fixos, implacáveis. Vou mantê-la aqui, sob meu controle, diretamente. O estômago de Elara se apertou. Não entendo. A partir de hoje você não é mais uma criada comum. Não vai mais trabalhar com as outras. Não vai mais se esconder nos corredores ou na cozinha. Ele deu um passo mais perto. Você será minha criada particular, pessoal. Responderá apenas a mim. Servirá apenas a mim. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Elara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Milord, você trabalhará no meu escritório, nos meus aposentos. Estará onde eu estiver. Quando eu mandar, você virá. Quando eu ordenar, você obedecerá. A voz dele era aço puro. E lentamente, passo a passo, eu vou quebrar esse orgulho ridículo que você carrega. Vou ensinar o que acontece quando alguém ousa me desafiar. Elara tentou processar. Criada particular. Isso significava proximidade constante, isolamento das outras, nenhum refúgio, nenhum lugar para se esconder. Isso é, ela lutou para encontrar as palavras. Isso é um castigo. Exatamente. Ele se afastou, voltando para trás da mesa. E você vai aceitar, porque a alternativa é a rua. Sem referências, sem dinheiro, sem futuro. Então, qual será, Elara? A rua ou minha vontade? Elara fechou os punhos. Queria gritar, queria recusar, mas sabia que ele estava certo. Sem referências, sem recursos, ela não sobreviveria. Não tinha escolha. Ergueu o queixo. Aceito, milord. Ótimo. Ele pegou um papel e entregou a ela. Leia. Essas são suas novas funções. Memorize. Começa amanhã ao amanhecer. Elara pegou o papel com mãos trêmulas. Leu as linhas. Cada palavra era uma algema. Pode ir. Ela virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Elara. Ela parou sem olhar para trás. Você acha que me derrotou ontem? Que provou algo? Mas isso acabou. A voz era baixa, letal. Agora você é minha, e quando eu terminar com você, vai desejar ter ficado calada. Elara saiu do escritório sem responder. A porta se fechou atrás dela com um som final, definitivo. Ela segurou o papel contra o peito e caminhou de volta pelo corredor vazio. Sabia a verdade agora. Ele não a havia libertado. Ele a havia aprisionado. E a prisão seria ao lado dele, sob seu olhar constante, sob seu controle absoluto. Ela havia desafiado o Duque, e agora pagaria o preço. Cada segundo disso. O primeiro dia começou ao amanhecer. Elara bateu na porta do escritório às 6 em ponto, conforme ordenado. Nenhuma resposta. Esperou. 2 minutos. 3. Então a voz veio de dentro. Entre. Ela abriu a porta. O Duque já estava à mesa, vestido impecavelmente, revisando papéis. Nem ergueu os olhos.
Acenda a lareira, traga café, Preto, e fique em silêncio. Elara obedeceu. Acendeu o fogo, ajeitou a lenha, trouxe a bandeja de prata com o café fumegante, colocou tudo na mesa sem fazer barulho. Ele não agradeceu, nem a olhou. Apenas continuou lendo. Ela ficou ali, de pé, esperando. Minutos se arrastaram. 10, 20. Ele não disse nada, não pediu nada, apenas a ignorou. Mas Elara sabia que era proposital. Ele queria que ela sentisse o peso, a inutilidade, o controle. Finalmente ele ergueu uma mão sem olhar. Os livros na estante. Organize por autor. Elara foi até a estante. Começou a retirar os volumes, um por um, organizando em pilhas no chão. Era trabalho desnecessário. Os livros já estavam organizados. Mas não era sobre os livros. Era sobre obediência. Ela trabalhou em silêncio. Sentia o olhar dele nas costas. Pesado, avaliador. Como se esperasse que ela falhasse ou reclamasse. Mas Elara não deu essa satisfação. Manteve o rosto neutro, as mãos firmes. Quando terminou, ele a mandou limpar as janelas. Depois polir os castiçais. Depois reorganizar a correspondência. Tarefas pequenas, intermináveis, todas sob seu olhar constante. A proximidade era sufocante. O escritório não era grande. Ele estava sempre ali, a poucos metros. Ela sentia a presença dele como um peso físico. Sentia quando ele a observava, quando franzia a testa, quando apertava a pena com mais força. E o silêncio. O maldito silêncio. Apenas o crepitar do fogo, o arranhar da pena no papel, os passos abafados dela no tapete. No segundo dia, ele a levou aos seus aposentos. Entre. Elara hesitou na soleira. Era inapropriado, perigoso, mas não tinha escolha. Entrou. Os aposentos eram vastos, escuros, masculinos, móveis de madeira pesada, cortinas grossas, uma cama enorme de dossel. Tudo impecavelmente arrumado, mas frio, sem vida. Troque a roupa de cama. Prepare minha roupa para o jantar e não mexa em nada além do necessário. Ele saiu. Elara respirou fundo e começou a trabalhar. Trocou os lençóis, dobrou as cobertas. Abriu o armário para escolher o traje. Parou. As roupas eram de uma riqueza obscena. Tecidos caros, cortes perfeitos, mas tudo em tons escuros. Preto, cinza, azul marinho profundo. Nada de cor, nada de calor. Escolheu um conjunto, deixou sobre a cama e saiu rapidamente. Não queria ficar ali mais tempo do que o necessário. Aquele espaço cheirava a ele, a couro, a tabaco, a algo indefinível que fazia seu estômago revirar. No terceiro dia, a tensão aumentou. Ele a fez ficar ao lado da mesa enquanto ditava cartas. A voz dele era firme, autoritária, e Elara tinha que anotar cada palavra, mas sua letra não era rápida o suficiente. Ele parou. Você não consegue acompanhar? Desculpe, milord. Posso pedir que repita? Ele suspirou, impaciente. Desde o começo. Ela recomeçou. Ele ditou mais devagar, mas com um tom de desdém que cortava, como se ela fosse burra, incompetente. Elara apertou os dentes e continuou escrevendo. Quando terminou, ele arrancou o papel da mão dela, revisou e jogou de volta. Refaça. Sua letra é ilegível. Não era. Mas Elara pegou o papel e refez. Cada palavra, cada linha, perfeitamente. Quando entregou novamente, ele nem olhou. Deixe na bandeja. A guerra silenciosa continuava. Ele testava. Ela resistia. Nenhum dos dois cedia. E então veio o quarto dia. Elara estava no escritório, organizando documentos conforme ele havia ordenado. Ele entrou trazendo uma pilha de papéis novos. Aproximou-se da mesa. Estes precisam ser arquivados. Agora. Ela se virou para pegá-los. Ele estendeu os documentos. Ela estendeu as mãos. E foi aí que aconteceu. Os dedos dele roçaram os dela quando ela pegou os papéis. Um toque breve, acidental, insignificante. Mas a sensação foi como um choque elétrico. Elara sentiu. Uma onda estranha, quente, percorrendo sua pele. Algo que a fez parar, imóvel por uma fração de segundo.
Seus olhos se arregalaram involuntariamente. Ela ergueu o olhar e viu que ele também havia sentido. O Duque ficou parado, os olhos fixos nela, surpreso, confuso, como se algo inesperado tivesse acabado de acontecer. Ele não se mexeu, apenas a encarou tentando processar. O ar entre eles ficou pesado. Elara recuou bruscamente, puxando os papéis para perto do peito. Desviou o olhar. O coração batia rápido demais. Não entendia, não fazia sentido. Desculpe, milord. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Ele não respondeu. Por um longo momento, apenas ficou ali, parado, olhando para as próprias mãos, como se elas o tivessem traído. Então virou-se abruptamente. Arquive. A voz saiu áspera. E saía quando terminar. Ele foi até a janela, de costas para ela. Elara não se mexeu por um segundo. Ainda sentia o formigamento nos dedos. Ainda sentia o calor estranho subindo pelo braço. Forçou-se a se mover. Arquivou os papéis com mãos trêmulas, cada movimento mecânico. Não olhou para ele. Não ousou. Quando terminou, saiu sem dizer nada. A porta se fechou atrás dela. Elara encostou-se na parede do corredor, respirando fundo. O coração ainda disparado, as mãos ainda formigando. O que tinha sido aquilo? Do outro lado da porta, no silêncio do escritório, o Duque Victor Ashford permaneceu de pé diante da janela, olhando para nada, os punhos cerrados, a mandíbula tensa. Ele também não entendia, e isso o perturbava mais do que qualquer desafio que ela já havia lançado. Depois daquele toque acidental, o Duque mudou de estratégia. Se antes ele a ignorava, agora a sobrecarregava. Como se quisesse enterrá-la sob o peso das tarefas. Como se quisesse vê-la quebrar. Elara entrou no escritório na manhã seguinte e encontrou uma lista sobre a mesa. Longa. Impossível. Organize todos os livros da Biblioteca Oeste por ano de publicação. Revise a correspondência dos últimos 6 meses e separe por urgência. Limpe as janelas de todos os aposentos e prepare relatórios sobre as despesas da propriedade do último trimestre. Ele nem ergueu os olhos. Até o fim do dia, Elara pegou a lista, leu, calculou mentalmente. Impossível para uma pessoa só. Ele sabia disso. Sim, milord. Ela saiu. Começou pela biblioteca. Trabalhou sem parar. Pular o almoço. Mãos rápidas, mente focada. Organizou os livros em tempo recorde, memorizando padrões. Passou para a correspondência separando com eficiência. As janelas foram limpas uma após a outra, sem desperdício de movimento. Quando o sol começou a se pôr, ela entrou no escritório com os relatórios prontos, impecáveis, completos. Colocou tudo sobre a mesa. Ele parou de escrever, olhou para os papéis, depois para ela. Surpresa não disfarçada nos olhos. Tudo? Sim, milord. Ele pegou os relatórios. Revisou linha por linha, procurando erros. Não encontrou nenhum. O maxilar dele se apertou. Pode ir. No dia seguinte, a lista era ainda maior. Elara cumpriu. Cada tarefa, cada ordem. Com a mesma perfeição obstinada. Não reclamou, não vacilou. Apenas fez. E sempre terminava. Sempre entregava. Ele começou a ficar irritado. Você não tem limites? A voz veio ácida enquanto ela entregava mais um trabalho impecável. Ou é burra demais para saber quando está sendo impossível? Elara manteve a expressão neutra. Apenas cumpro minhas funções, milord. Suas funções, ele repetiu sarcástico. E se eu ordenasse que voasse, também tentaria? Se fosse possível, sim. E se não fosse? Então informaria que preciso de asas primeiro. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ele a encarou. Ela sustentou o olhar. Não desafiadora, apenas firme, inabalável. Ele se recostou na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. Você acha que é inteligente? Não, milord. Apenas útil. Útil. Ele sorriu, mas não foi gentil. É o que você chama de insubordinação disfarçada? Chamo de fazer meu trabalho bem feito. A tensão cresceu. Os olhares se prenderam. Nenhum dos dois desviou. Era um jogo agora. Uma guerra silenciosa. Ele atacava com palavras. Ela desviava com lógica. Ele pressionava. Ela resistia. Dias se passaram nessa dança perigosa.
Seus relatórios estão legíveis demais, ele comentou uma tarde, revisando documentos. Parece que você se esforça para me impressionar. Esforço-me apenas para não ser demitida, milord. E se eu quisesse demiti-la agora? Elara não hesitou. Seria um desperdício. O senhor gastou dias me treinando. Teria que recomeçar com outra pessoa. Ele inclinou a cabeça, os olhos estreitando. Presunçosa, prática, arrogante, eficiente. Ele bateu a mão na mesa. Não forte, apenas o suficiente para fazer um som seco. Elara não se abalou. Você não tem medo de mim? Ela pensou na resposta. Decidiu pela verdade. Tenho, milord. Mas medo não me impede de trabalhar. Deveria. Por quê? O senhor quer criados aterrorizados ou competentes? A mandíbula dele se apertou. Ele se levantou, contornou a mesa. Parou perto dela. Perto demais. Elara sentiu o peso da presença dele, mas não recuou. Você sempre tem resposta para tudo? Não sempre. Mas o senhor sempre faz perguntas. Ele riu. Foi um som baixo, seco, sem humor. Fascinante. Absolutamente fascinante. Qualquer outra criada já estaria chorando ou implorando. Mas você... Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se fosse um enigma. Você simplesmente continua, porque parar não é opção. E se eu fizesse disso uma opção? Então eu reconsideraria. Ele a encarou por um longo momento. Elara segurou a respiração, mas não desviou o olhar. Não desta vez. Não nunca. Finalmente ele recuou. Saia. Ela fez uma reverência breve e saiu, mas sentiu os olhos dele nas costas. Pesados, intrigados, frustrados. Do outro lado da porta, ela encostou-se na parede e respirou fundo. O coração batia rápido, não de medo, de algo mais. Algo estranho. Como se estivesse jogando um jogo cujas regras não entendia completamente. Dentro do escritório, o Duque Victor Ashford permaneceu parado, olhando para a porta fechada. A irritação ainda estava lá, mas misturada com outra coisa. Curiosidade, interesse, algo perigoso que ele não queria nomear. Ela deveria ter quebrado. Qualquer pessoa normal teria quebrado. Mas Elara Winters não era normal. Ela era teimosa, inteligente, desafiadora sem ser insolente, forte sem ser agressiva. E isso o perturbava. Mais do que deveria, mais do que ele jamais admitiria. Ele voltou para a mesa, pegou a pena, tentou continuar trabalhando, mas sua mente voltava sempre para ela, para a maneira como ela o enfrentava, para a centelha nos olhos dela, para a força silenciosa que emanava de cada gesto. Ele queria quebrá-la, deveria querer quebrá-la. Era por isso que a mantinha ali, para puni-la, para dominá-la. Mas agora ele não tinha tanta certeza do que queria, e essa incerteza o enfurecia mais do que qualquer desafio. A guerra entre eles estava apenas começando, e nenhum dos dois sabia ainda quem sairia vitorioso. A manhã começou mal. Clara acordou com dor de cabeça, resultado de uma noite mal dormida. Chegou ao escritório 3 minutos atrasada. 3 míseros minutos, mas para o Duque Victor Ashford, pontualidade era lei. Ele estava esperando, de pé, braços cruzados, o relógio de bolso aberto na mão. 3 minutos. Elara fechou a porta atrás de si, a respiração ainda acelerada da corrida pelos corredores. Peço desculpas, milord. Não me interessa. Ele fechou o relógio com um clique seco. 3 minutos é 3 minutos. Se não consegue cumprir horários, talvez precise de motivação adicional. Não vai acontecer novamente. Exato, porque agora você vai compensar. Prepare meu café. Traga os documentos da gaveta azul. E não demore. Elara assentiu e saiu. Preparou o café com mãos rápidas, colocou na bandeja de prata junto com a xícara de porcelana. Pegou os documentos. Voltou ao escritório. Ele estava à janela, de costas. Ela se aproximou da mesa, colocou a bandeja com cuidado, mas a xícara estava mais perto da borda do que deveria. Quando foi pegar os documentos para entregar, sua manga roçou a bandeja. A xícara tombou. O café escuro se espalhou sobre a mesa, escorrendo pelos papéis, manchando documentos importantes.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Elara congelou. O coração despencou. Ela olhou para a bagunça, depois para o Duque. Ele havia se virado. Observava a cena com uma expressão gelada, mortal. Desculpe, milord. Eu não... Você não o quê? A voz dele era baixa, perigosa. Não pensou, não se importou? Não tem a competência mínima? Foi um acidente. Acidente. Ele avançou, os olhos fixos nela como lâminas. Você se atrasa. Depois derrama café em documentos que levei horas para preparar. E chama de acidente? Elara sentiu a raiva subir. Ela estava cansada, exausta de dias sendo testada, pressionada, humilhada. Algo dentro dela estourou. Sim, foi um acidente. Eu sou humana, milord. Não sou perfeita. E se o senhor não consegue aceitar que pessoas cometem erros, talvez o problema não seja meu. O ar ficou pesado, denso. O Duque parou. Os olhos se estreitaram perigosamente. O que você disse? Elara ergueu o queixo. Já havia começado. Não ia recuar agora. Disse que sou humana, que erros acontecem, e que ficar me aterrorizando por cada pequena falha não vai fazer de mim uma criada melhor. Vai apenas fazer de mim uma criada aterrorizada. Você ousa... A voz dele subiu. Você ousa me culpar pela sua incompetência? Não estou culpando ninguém, estou apenas dizendo a verdade. A verdade. Ele riu, mas foi um som frio, cruel. Você não sabe nada sobre verdade. Você é uma criada orgulhosa demais para o próprio bem. E precisa aprender humildade. E o senhor precisa aprender que controle não é o mesmo que respeito. A frase saiu antes que ela pudesse pensar. E no momento em que as palavras deixaram seus lábios, Elara soube que havia ido longe demais. O rosto do Duque ficou vermelho. A mandíbula se apertou. Os punhos se cerraram. Saía. A voz dele era tão baixa, tão carregada de fúria contida, que Elara sentiu o medo retornar. Real, visceral. Milord, saia. Agora. Ela virou-se. Caminhou rapidamente para a porta. A mão já tocava a maçaneta quando ele falou novamente. Eu não disse que você poderia ir. Elara parou, confusa. Ele tinha acabado de ordenar. Mas o senhor disse... Eu disse saia. Não disse que você tinha permissão para sair. Ela se virou lentamente. Ele estava parado no meio do escritório, os olhos fixos nela. Havia algo selvagem ali agora. Algo fora de controle. Volte aqui. Elara hesitou. Cada instinto gritava para ela abrir a porta e correr. Mas ela sabia que isso pioraria tudo. Forçou-se a dar passos de volta. Ele não esperou. Fechou a distância em 3 passadas longas. E antes que Elara pudesse reagir, a mão dele fechou-se em torno do braço dela. Firme, forte, possessivo. Você só sai quando eu mandar. A voz dele estava rouca, baixa, perigosa. O aperto era firme, mas não machucava. Apenas prendia, dominava. Elara puxou o braço tentando se soltar. Ele não deixou. Me solte. Não. Ele deu um passo mais perto. Agora estavam a centímetros. Ela sentia o calor dele, o cheiro de couro e tabaco. A respiração dele roçava seu rosto. Você vai aprender. Você não manda aqui. Eu mando. Você não decide quando vai ou fica. Eu decido. Está me machucando. Não estou. E era verdade. O aperto era firme, controlador, mas não doloroso. Estou apenas te lembrando quem está no controle. Elara ergueu os olhos, encontrou os dele, e viu algo além da raiva. Algo escuro, intenso. Algo que fez seu estômago revirar de uma maneira que ela não entendia. O Duque também viu, nos olhos dela, algo que não deveria estar ali. Não medo, não submissão, mas outra coisa. Algo que fez seu aperto afrouxar involuntariamente. A proximidade era perigosa. Elara sentia. O peito dele subia e descia rápido demais. A respiração dele estava irregular. E ela sentia calor onde ele a tocava. Sentia o pulso acelerado. Sentia algo que não era apenas medo. Ele percebeu. Viu a mudança nos olhos dela. O leve tremor. Não de terror, de outra coisa. E isso o chocou.
Ele a soltou abruptamente como se ela queimasse. Recuou 2 passos. Passou a mão pelo cabelo, a respiração ainda irregular. Limpe essa bagunça. A voz dele saiu áspera. E saía. Elara não se mexeu por um segundo. O braço ainda formigava onde ele havia segurado. O coração batia descompassado. Ela não entendia o que tinha acabado de acontecer. Não entendia o que havia sentido. Forçou-se a se mover. Pegou panos, limpou o café, salvou o que podia dos documentos. Trabalhou em silêncio. Ele não olhou para ela. Ficou de costas, rígido, as mãos apoiadas na mesa. Quando ela terminou, saiu sem dizer nada. A porta se fechou. O Duque permaneceu imóvel, os punhos cerrados, a respiração ainda irregular. O que tinha sido aquilo? Ele a havia segurado. Apenas isso. Um toque firme, controlador, para colocá-la no lugar. Mas quando a teve ali, tão perto, quando sentiu o calor do corpo dela, quando viu aquele olhar nos olhos dela, algo havia mudado, algo perigoso. A raiva ainda estava lá, mas misturada com outra coisa, algo quente, intenso, indesejado. Ele apertou os punhos. Não podia ser isso. Ela era uma criada, uma subordinada, alguém que ele devia controlar, não sentir. Mas a sensação permanecia, o calor, a proximidade, a maneira como ela o havia olhado. Do outro lado da porta, Elara encostou-se na parede. Levou a mão ao braço onde ele havia segurado. Ainda sentia a pressão, o calor, a intensidade. E pela primeira vez desde que chegara à mansão Ashford, ela se perguntou se o perigo real não era ser demitida. O perigo real era o que estava crescendo entre eles. Silencioso, inevitável, perigoso. A noite estava fria quando Elara ouviu o grito. Era tarde, passava da meia-noite. Ela havia ficado no escritório organizando documentos que o Duque precisaria pela manhã. A mansão estava silenciosa, escura, apenas o crepitar distante das lareiras. E então veio o som, abafado, vindo dos aposentos dele. Elara parou, ouviu novamente. Não era um grito comum, era sufocado, angustiado, dor. Seu primeiro instinto foi ignorar. Não era problema dela. Ele não era problema dela. Mas o som veio novamente, mais intenso. Ela largou os papéis e caminhou pelo corredor. Parou diante da porta dos aposentos do Duque. Hesitou. Bater? Entrar? Ignorar e voltar? Outro grito abafado decidiu por ela. Elara abriu a porta devagar. O quarto estava às escuras. Apenas a luz fraca da lareira iluminava vagamente. E na cama, o Duque se mexia violentamente, as cobertas retorcidas, o rosto contorcido. Um pesadelo. Ela deveria sair. Deveria fingir que não viu. Mas algo a fez ficar. Talvez a humanidade que ainda restava nela. Talvez a curiosidade de ver o homem que a aterrorizava agora vulnerável. Aproximou-se da cama. Ele murmurava algo. Palavras desconexas. Nomes. Súplicas. Não. Eu não posso. Eu não. A voz dele estava quebrada. Desesperada. Nada parecida com o tom frio e controlado de sempre. Elara estendeu a mão, hesitante. Tocou o ombro dele levemente. Milord. Ele não acordou. Apenas se debateu mais. O rosto virou para o lado, e à luz fraca ela viu. Lágrimas. Reais. Escorrendo pelo rosto dele. Algo apertou no peito de Elara. Ela segurou o ombro dele com mais firmeza. Acorde, milord, acorde. Os olhos dele se abriram de repente, arregalados, perdidos. Ele se sentou bruscamente, a respiração ofegante, o peito subindo e descendo em espasmos. As mãos tremiam. Levou alguns segundos para ele focar, para perceber onde estava, para ver Elara ao lado da cama. O que... A voz saiu rouca. O que você está fazendo aqui? Ouvi o senhor, pensei que... Saia. Ele desviou o rosto, limpando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Saia agora. Mas Elara não se mexeu. Pela primeira vez, ela não obedeceu imediatamente. Ficou ali,
olhando para ele. Para o homem que sempre parecia inabalável, agora destroçado. Eu disse: saia. O senhor estava tendo um pesadelo. Eu sei o que estava tendo. Ele a encarou, os olhos vermelhos furiosos. E não preciso de uma criada me olhando com pena. Não é pena? Então o que é? Elara hesitou. Não sabia ao certo. Mas não era pena. Era algo mais. Compreensão, talvez. Reconhecimento. É só... compreensão. Ele riu. Foi um som amargo, sem humor. Compreensão. De quê? Você não sabe nada sobre mim. Sei que o senhor não dorme bem, sei que carrega algo pesado. Sei que não é apenas arrogância. É dor. O silêncio que se seguiu foi denso. O duque a encarou. A raiva ainda estava ali, mas misturada com surpresa. Choque. Como se ninguém nunca tivesse dito aquilo a ele. Você não sabe de nada, repetiu, mas a voz estava mais baixa agora, menos convicta. Elara deu um passo para trás. Sabia que havia ultrapassado limites, mas não se arrependeu. Vou buscar água. O senhor precisa. Ela saiu antes que ele pudesse protestar. Desceu até a cozinha, encheu uma jarra com água fresca, pegou um copo, voltou. Bateu na porta desta vez. Esperou. Entre. Ele estava de pé agora, junto à janela. Vestira um roupão, as costas rígidas, os ombros tensos. Não olhou para ela quando entrou. Elara colocou a jarra e o copo sobre a mesa de cabeceira. Água fresca. Obrigado. A palavra saiu estranha, forçada, como se ele não estivesse acostumado a agradecer. Ela virou-se para sair. Elara parou. Olhou para trás. Ele ainda estava de costas, mas a postura era diferente, menos defensiva, mais cansada. Como você sabia? Sobre a dor. Ela pensou na resposta. Decidiu pela verdade. Porque eu também carrego. A minha é diferente, mas é dor do mesmo jeito. E quando você carrega, reconhece nos outros. Ele se virou lentamente. Olhou para ela. Realmente olhou. Não como duque para a criada, mas como pessoa para pessoa. Você perdeu alguém. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Minha mãe, há 2 anos. E ainda dói. Todos os dias. Ele assentiu. Algo mudou no olhar dele. Suavizou. Por um breve momento, a armadura caiu. Meu irmão, disse ele, a voz baixa. Morreu em um acidente de caça. Eu deveria ter estado lá. Deveria ter impedido. Mas estava em Londres lidando com negócios estúpidos do título. Quando voltei, era tarde demais. Elara sentiu o peso das palavras. A culpa, o remorso, não foi culpa do senhor. Como você sabe? Ele deu um passo em direção a ela. Como pode saber se não estava lá? Porque conheço culpa. E sei que ela mente. Faz você acreditar que poderia ter mudado algo que estava além do seu controle. Ele parou. Olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Como se, de repente, ela não fosse apenas uma criada teimosa, mas alguém que entendia. Alguém que via além da fachada. Você não tem medo de mim agora, tem? Elara pensou. Tenho. Mas não como antes. E como é agora? Agora tenho medo do que o senhor sofre, não do que o senhor faz. As palavras ficaram suspensas no ar. O duque não respondeu, apenas a olhou. E algo nos olhos dele mudou. A raiva que sempre estava ali começou a se transformar em algo mais profundo, mais perigoso. Ele deu mais um passo. Agora estavam próximos. Não tanto quanto naquele dia no escritório, mas perto o suficiente. Você deveria ter medo de mim, Elara. Do que eu faço, do que eu posso fazer. Eu sei, mas não tem. Não da maneira que o senhor quer. Ele inclinou a cabeça, estudou o rosto dela, a maneira como ela sustentava o olhar, a força silenciosa que emanava dela. Você é perigosa, murmurou ele, mais perigosa do que pensava. Porque te vejo de verdade. Porque me faz querer que você veja. O ar ficou pesado, carregado. Não era atração, não ainda. Era algo mais profundo, reconhecimento, conexão. A fissura na armadura dele tinha se aberto,
e ela havia entrado. Elara recuou um passo. O coração batia rápido. Sabia que tinha que sair, antes que aquilo se transformasse em algo que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Boa noite, milord. Ela saiu. A porta se fechou suavemente atrás dela, mas desta vez ela não encostou na parede. Apenas caminhou de volta para seu quarto, as pernas trêmulas. Algo havia mudado, irreversivelmente. Dentro dos aposentos, o Duque Victor Ashford permaneceu parado, olhando para a porta fechada, a jarra de água ainda sobre a mesa, o fantasma do pesadelo ainda a assombrando. Mas por baixo do tormento havia outra coisa agora, algo novo, algo que ele não havia sentido em anos. Ela o havia visto, realmente visto. Não o título, não o poder, mas o homem quebrado por trás de tudo. E em vez de recuar com medo ou desprezo, ela havia ficado, havia compreendido. Ele voltou para a cama, deitou-se, mas não dormiu. Apenas pensou nela, na maneira como ela o olhou, na força silenciosa, na compreensão que não pedia nada em troca. A obsessão que começara como raiva, como desejo de controle, agora se transformava em algo mais profundo, algo perigoso. Ele não queria mais apenas quebrá-la. Ele queria conhecê-la, entendê-la, tê-la de uma forma que ia além de poder. E isso o aterrorizava mais do que qualquer pesadelo. 3 dias se passaram desde aquela noite, 3 dias de silêncio tenso. O Duque não mencionou o pesadelo. Elara não mencionou o que viu, mas algo havia mudado. A maneira como ele a olhava agora era diferente, mais intensa, mais perigosa. E Elara sentia o peso daqueles olhos seguindo cada movimento seu. Sentia a tensão crescendo a cada ordem, a cada proximidade acidental, a cada segundo que passavam no mesmo ambiente. Era sufocante. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Levantou-se depois da meia-noite e desceu para a biblioteca. Precisava de ar, de espaço, de algo que não fosse aqueles olhos escuros a perseguindo. A biblioteca era vasta, silenciosa, apenas uma vela acesa na escrivaninha no canto. Elara caminhou entre as estantes, os dedos roçando as lombadas dos livros. Respirou fundo. Aqui pelo menos estava sozinha. Ou pensou que estava. Não consegue dormir. A voz veio das sombras, grave, familiar. Elara congelou, virou-se lentamente. O Duque estava sentado em uma poltrona escondida entre as estantes, um livro aberto no colo, um copo de conhaque na mão. Ele a observava com aquela intensidade que fazia o ar ficar pesado. Milord, eu não sabia que o senhor estava aqui. Claramente. Ele fechou o livro, colocou-o de lado, mas não respondeu minha pergunta. Elara hesitou. Não consigo. Por quê? Ela não ia responder. Não ia dizer que era por causa dele, por causa daquela tensão constante que a deixava no limite. Apenas pensamentos. Ele se levantou. Colocou o copo sobre a mesa. Caminhou em direção a ela com passos lentos, medidos. Predadores. Que tipo de pensamentos mantém uma criada acordada à noite? Elara recuou um passo. As costas bateram na estante. Pensamentos comuns. Mentira. Ele parou a poucos passos dela. Você nunca pensa coisas comuns, você pensa, questiona, desafia, não estava desafiando nada agora. Não? Ele deu mais um passo. Então por que está aqui? Na minha biblioteca, no meio da noite, sozinha. Eu não sabia que o senhor estava... Isso não importa. Outro passo. Agora ele estava perto demais. Importa que você está. E eu estou. E não há ninguém mais. O coração de Elara acelerou. Ela tentou se mover para o lado, mas ele bloqueou o caminho. Não tocando, apenas com a presença. Com o corpo grande cortando qualquer rota de fuga. Por que você me desafia tanto? A pergunta saiu baixa, intensa. Elara ergueu os olhos, encontrou os dele, escuros, cheios de algo que ela não conseguia decifrar. Eu não... Não minta. A voz dele subiu levemente. Não de raiva, de frustração. Desde o primeiro dia, desde aquele momento no hall, você nunca baixou a cabeça, nunca se curvou de verdade. Por quê?
Porque o quê? Elara respirou fundo. A verdade era perigosa, mas ele a queria. Porque se eu me curvasse, se eu baixasse a cabeça, eu perderia a única coisa que me resta, minha dignidade. Ele a encarou. Algo mudou no olhar dele. Suavizou e endureceu ao mesmo tempo. E você acha que eu quero tirar isso de você? Não acho. Sei. Está errada. Estou? Ele deu o último passo. Agora não havia espaço entre eles. O peito dele quase tocava o dela. Elara sentia o calor, o cheiro de couro e conhaque, a respiração dele roçando seu rosto. Eu não quero quebrar você, Elara. A voz saiu rouca. Baixa. Eu quero... Ele parou. Não terminou. Mas os olhos disseram tudo. Escureceram. Fixaram-se nos lábios dela por uma fração de segundo antes de voltar aos olhos. Elara sentiu a mudança no ar. A tensão que não era mais apenas raiva ou controle. Era outra coisa. Algo quente, intenso, perigoso. O que o senhor quer? Ela sussurrou sem conseguir evitar. Ele ergueu a mão, lentamente. Deu-lhe tempo para recuar, para protestar. Mas ela não fez nenhum dos dois. Apenas ficou ali, paralisada, enquanto os dedos dele tocavam seu queixo. O toque foi suave, quase reverente. Nada como o aperto possessivo de dias atrás. Ele inclinou o rosto dela para cima, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. Você é impossível, murmurou ele. Absolutamente impossível. Milord, cale-se. Não foi uma ordem áspera. Foi quase uma súplica. Ele se inclinou, lentamente, os olhos nunca deixando os dela, dando-lhe tempo para perceber o que estava acontecendo, para recuar se quisesse. Mas Elara não recuou. Não conseguiu. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. A respiração falhou. O mundo se reduziu àqueles poucos centímetros entre eles. Ele estava tão perto agora que ela sentia a respiração dele misturando-se com a sua. Os lábios dele a centímetros, a mão ainda segurando seu queixo com uma delicadeza que contrastava com tudo o que ele era. Os olhos dele se fecharam lentamente. Ele se inclinou mais. E então, um barulho ecoou no corredor. Passos. Rápidos. Próximos. Ambos congelaram. O duque recuou bruscamente, soltando o queixo dela como se queimasse. Afastou-se 2 passos. Passou a mão pelo cabelo, a respiração irregular. A porta da biblioteca se abriu. O Sr. Graves entrou, uma vela na mão. Milord, perdoe a intrusão, mas chegou uma correspondência urgente de Londres. Disseram que... Ele parou ao ver Elara. Os olhos se arregalaram levemente. Olhou para ela, depois para o duque. A compreensão cruzou seu rosto. Eu... peço desculpas. Não sabia que havia alguém. Elara estava apenas pegando um livro. A voz do duque saiu controlada, mas havia uma tensão por trás. Não é, Elara? Ela a sentiu incapaz de falar. As pernas tremiam, o coração ainda disparado. Sim, um livro. Já vou subir. Ela passou pelo mordomo rapidamente, sem olhar para trás. Saiu da biblioteca, subiu as escadas. Só quando chegou ao seu quarto, fechou a porta e encostou-se nela. Permitiu-se respirar. O que tinha acabado de acontecer? Ele ia beijá-la. O Duque Victor Ashford, o homem que a aterrorizava, que a punia, que deveria odiá-la, ia beijá-la. E o pior, o absolutamente pior, ela ia deixar. Elara levou as mãos ao rosto. Sentia o calor ainda, o toque dos dedos dele no queixo, a proximidade, a intensidade. Algo havia quebrado ali, irreversivelmente. Na biblioteca, o Duque pegou a correspondência do mordomo sem realmente vê-la. O Sr. Graves se retirou em silêncio, sabendo melhor do que fazer perguntas. Quando ficou sozinho, Victor jogou a carta sobre a mesa. Caminhou até a janela. Apoiou as mãos no parapeito. Respirou fundo. Quase. Ele quase a havia beijado. Quase cruzara uma linha que não poderia ser descruzada. Mas ele queria. Ainda queria. O gosto do quase ainda estava ali, fantasmagórico, torturante. Ele apertou os punhos. Isso não podia acontecer. Ela era uma criada.
Ele era um duque, havia regras, propriedades, limites. Mas quando ela olhou para ele daquele jeito, quando ficou ali sem recuar, quando a respiração dela acelerou e os lábios entreabriram, todas as regras desapareceram. Ele fechou os olhos, sabia a verdade agora. O que começara como raiva, depois virou intriga, agora era outra coisa. Obsessão, desejo, algo perigoso e inevitável. E na próxima vez que ficassem sozinhos, ele sabia que não haveria interrupção suficiente para impedi-lo. O dia seguinte foi tortura. Elara evitou o escritório o máximo que pôde. Inventou tarefas nos outros cômodos. Quando precisou entrar, manteve os olhos baixos, as mãos ocupadas, a distância segura. Não olhou para ele, não conseguia. E ele não a chamou, não exigiu proximidade. Mas ela sentia, os olhos dele seguindo cada movimento. O peso daquele quase beijo pairando no ar como fumaça densa. A tensão era insuportável. Quando a noite chegou, Elara subiu para o quarto mais cedo. Deitou-se. Fechou os olhos. Mas o sono não veio. Apenas a lembrança. Os dedos dele no queixo. A respiração misturada. Os lábios a centímetros dos dela. Ela se levantou. Não aguentava ficar ali, sufocada por pensamentos que não deveria ter. Desceu as escadas, movendo-se pelas sombras. Precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que não fosse aquele peso no peito. Foi até o salão de música, vazio, silencioso. Apenas a luz fraca da lua entrando pelas janelas altas. Ela caminhou até o piano, passou os dedos pelas teclas sem pressionar. Respirou fundo, fugindo de novo. Elara congelou. A voz veio das sombras perto da porta, grave, tensa. Ela se virou lentamente. Ele estava ali, apoiado no batente, ainda vestido, mas o casaco aberto, a gravata frouxa, cabelos levemente desalinhados e os olhos, escuros, intensos, fixos nela como se pudessem queimá-la. Eu não estou fugindo. Mentira. Ele empurrou-se do batente entrando no salão. Você me evitou o dia inteiro. Eu estava trabalhando. Em todos os lugares onde eu não estava. Ele deu mais um passo. Depois outro. Por quê? Elara recuou até as costas tocarem o piano. Por quê? Porque preciso manter distância. Distância. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. De mim? Sim. Por quê? Outro passo. Porque quase te beijei. O ar ficou pesado. Elara não respondeu. Não conseguiu. Responda. A voz dele era baixa, perigosa. Porque não pode acontecer. O que não pode? Ela ergueu os olhos. Encontrou os dele. E viu. Não era apenas curiosidade. Era fome. Necessidade. Algo selvagem que ele mal conseguia conter. Isso, o que quer que seja isso entre nós. Ele parou a poucos passos dela. O maxilar tenso, os punhos cerrados. E se eu disser que não me importo, o senhor deveria. Por quê? Ele avançou. Porque você é uma criada? Porque eu sou um duque? Porque a sociedade diz que isso é errado? Por que é? Não me importa. A voz dele subiu. Não de raiva, de frustração, desespero. Você acha que eu não tentei? Você acha que não passei a noite inteira tentando esquecer? Tentando me convencer de que foi apenas um momento? Ele deu o último passo. Agora não havia espaço. Apenas corpos, calor, respirações aceleradas. Mas não consigo. A voz saiu rouca. Não consigo parar de pensar. No toque, na proximidade, em como você não recuou. Milord, diga meu nome. Eu não posso... Diga. Não foi um pedido. Foi uma súplica desesperada. Apenas uma vez. Meu nome. Elara tremeu. Sabia que dizer aquilo mudaria tudo. Quebraria a última barreira. Mas as palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Victor. Algo nele quebrou. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, não havia mais controle. Apenas necessidade. Ele a puxou. As mãos grandes fechando-se em torno da cintura dela, trazendo-a contra ele com força. Elara ofegou. Colocou as mãos no peito dele, não sabendo se era para empurrar ou para segurar. Eu tentei. Ele sussurrou,
o rosto tão perto que a respiração dele roçava os lábios dela. Tentei me controlar, tentei manter distância. Mas você... Eu não fiz nada. Você existe. A voz saiu quebrada. Isso é suficiente. E então ele a beijou. Não foi gentil. Não foi suave. Foi urgente, desesperado, como se ele tivesse segurado por tempo demais e finalmente desmoronasse. Os lábios dele tomaram os dela com fome, com força, com uma intensidade que roubou o ar dos pulmões de Elara. Ela ficou imóvel por um segundo, chocada, paralisada. Mas então algo dentro dela cedeu, derreteu, e ela retribuiu. As mãos que estavam no peito dele subiram, agarrando a camisa, puxando-o mais perto. Ela abriu os lábios, deixando o beijo aprofundar, e sentiu o gemido baixo que escapou da garganta dele. As mãos de Victor subiram das costas dela para o rosto, segurando-o com firmeza, inclinando-a no ângulo perfeito. Os dedos se enterraram no cabelo dela, desfazendo o coque e deixando os fios caírem soltos. Elara sentiu o mundo girar. Ele a pressionou contra o piano, o corpo grande cobrindo-o dela. Não havia espaço, não havia ar, apenas calor, pressão, a sensação de estar sendo consumida. Ele mordeu o lábio inferior dela levemente, arrancando um suspiro. Ela puxou o cabelo dele, ouvindo o som áspero que ele fez. O beijo ficou mais profundo, mais desesperado, como se ambos soubessem que isso era errado, mas não conseguissem parar. As mãos dele desceram para a cintura novamente, apertando, puxando-a mais contra ele. Elara arqueou, o corpo reagindo de formas que ela não entendia. Tudo era sensação, calor, necessidade. Finalmente, precisando de ar, ele interrompeu o beijo, mas não se afastou. Apoiou a testa na dela, a respiração ofegante, irregular. Os olhos ainda fechados. O que estamos fazendo? A voz dele saiu rouca, quebrada. Elara também estava sem ar. O coração batia tão forte que doía. Eu não sei. Ele abriu os olhos. Olhou para ela. E Elara viu. Confusão, desejo, medo, tudo misturado. Isso não pode acontecer de novo. Eu sei, mas vai acontecer. Não foi uma pergunta, foi uma certeza. Deus me ajude, mas vai. Ele a soltou abruptamente. Recuou 2 passos, passou as mãos pelo cabelo, desfazendo ainda mais. A respiração ainda irregular, os lábios inchados. Elara ficou ali, apoiada no piano, as pernas trêmulas. Levou a mão aos próprios lábios. Ainda sentia o gosto dele, a pressão, a intensidade. Volte para seu quarto. A voz dele saiu dura, mas havia uma fragilidade por trás. Agora, ela a sentiu. Forçou as pernas a se moverem. Passou por ele sem olhar. Saiu do salão. Só quando chegou ao corredor permitiu-se parar. Encostou-se na parede, a mão no peito. O coração ainda disparado. Os lábios ainda formigando. Eles haviam cruzado a linha. Não havia volta. No salão, Victor permaneceu imóvel, olhando para o piano, para onde ela estava segundos atrás. Levou a mão aos lábios, ainda sentia o gosto dela. Doce, real, devastador. Ele havia perdido o controle, completamente. E o pior, a pior parte de tudo, ele não se arrependia. Queria mais. Queria beijá-la novamente. Queria segurá-la, tê-la, de todas as formas possíveis. A obsessão não era mais apenas mental, agora era física, visceral, incontrolável. E ele sabia. Na próxima vez que ficassem sozinhos, não haveria força no mundo capaz de detê-lo. Tentar novamente. O dia seguinte foi uma farsa. Elara entrou no escritório como sempre, organizou papéis, serviu café, manteve a postura rígida, profissional, mas sentia, cada vez que ele passava perto, cada vez que os olhos dele se encontravam por um segundo antes de desviarem. A memória do beijo estava ali, viva, pulsante, impossível de ignorar. Naquela noite, ela não desceu. Ficou no quarto, deitada na cama estreita, encarando o teto. As outras criadas dormiam ao redor, mas Elara estava acordada, esperando, sem saber por quê.
A batida na porta veio perto da meia-noite, suave, discreta, 2 vezes. Elara se levantou devagar. Abriu a porta apenas uma fresta. Ele estava ali, no corredor escuro. Apenas uma sombra. Mas ela o reconheceu imediatamente. Victor não disse nada. Apenas estendeu a mão. Elara hesitou. Sabia que sair era perigoso, errado. Mas a mão dele estava ali. E ela queria. Colocou a mão na dele. Ele a puxou para o corredor. Caminhou rápido, silencioso, guiando-a por passagens que ela não conhecia. Escadas escondidas, corredores esquecidos, até pararem diante de uma porta pequena. Ele abriu. Um quarto, pequeno, não usado. Apenas uma cama, uma janela, mobília coberta por lençóis. Ele entrou puxando-a consigo. Fechou a porta. Trancou. Então a virou e a pressionou contra a porta. Eu tentei. A voz dele era rouca, desesperada. Tentei ficar longe, mas não consigo. Victor. Ele a beijou. Mais intenso que na noite anterior, mais urgente. As mãos segurando o rosto dela, os dedos nos cabelos, o corpo pressionando o dela contra a madeira. Elara retribuiu com a mesma fome. As mãos subindo pelos ombros dele, puxando-o mais perto. O beijo era caótico, desesperado, cheio de culpa e desejo misturados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Isso é errado, ela sussurrou. Eu sei. Podemos ser descobertos. Eu sei. Ele apoiou a testa na dela, os olhos fechados, mas não consigo parar. E assim começou. Encontros furtivos. Sempre tarde da noite. Sempre em lugares escondidos. O quarto esquecido. A biblioteca quando todos dormiam. Uma vez no celeiro vazio, onde apenas a luz da lua entrava pelas frestas. Eles se beijavam como se o mundo fosse acabar. Como se cada encontro fosse o último. Urgente, desesperado, mãos explorando, respirações ofegantes, corpos pressionados. Mas nunca além disso. Sempre paravam antes de cruzar o limite final. Não por falta de vontade, mas porque ambos sabiam. Uma vez que cruzassem, não haveria volta. Durante o dia, fingiam. Elara voltava a ser a criada obediente. Victor voltava a ser o duque frio, mas os olhares traíam. Rápidos, intensos, carregados de memórias da noite anterior. A senhora Thornton começou a notar. Você anda diferente, comentou uma tarde, observando Elara com olhos afiados. Estou apenas cansada. Cansada. A governanta não pareceu convencida. Tenha cuidado, menina. Esta casa tem olhos. Elara assentiu, mas a advertência não a deteve. Nada a detinha. Porque quando a noite chegava e a batida discreta vinha na porta, ela sempre ia. Victor estava mudando. Todos percebiam. Ele ficou menos áspero com os criados, mais distraído. Às vezes, era visto sorrindo sozinho. Outras vezes, ficava horas parado na janela, olhando para nada. O Duque está diferente, Lily comentou na cozinha. Mais humano. As outras concordaram, mas nenhuma suspeitava do porquê. Numa noite, no quarto escondido, Victor segurou o rosto de Elara entre as mãos. O beijo tinha acabado. Ambos ainda respiravam com dificuldade, mas ele não a soltou. Apenas olhou para ela à luz fraca da vela. O que você está fazendo comigo? A voz saiu baixa, vulnerável. Eu não sei. Eu deveria te mandar embora. Deveria te afastar. Mas... Ele fechou os olhos. Mas penso em você o tempo todo. Quando acordo. Quando trabalho. Quando tento dormir. Você está sempre aqui. Ele tocou a própria têmpora. E aqui. Tocou o peito sobre o coração. Elara sentiu algo apertar dentro dela. Não era apenas desejo. Era mais. Algo profundo. Assustador. Eu também penso em você. Isso é loucura. Eu sei. Ele a puxou para si. Abraçou. Não foi físico. Foi necessidade. Como se precisasse sentir que ela era real. Que aquilo estava acontecendo. Elara apoiou a cabeça no peito dele. Ouviu o coração batendo forte, rápido, tão rápido quanto o dela. E se formos descobertos? Ela sussurrou. Não seremos.
Mas a voz dele não estava convicta. E se formos? Ele não respondeu, apenas assegurou mais forte. Os dias se tornaram uma mentira. As noites a única verdade. Elara vivia para aquelas horas escondidas, para os beijos que a deixavam sem ar, para as mãos dele em seu rosto, em sua cintura, em seus cabelos, para a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa real num mundo de sombras. Mas a culpa estava sempre ali, pesada, sufocante, especialmente quando via as outras criadas, quando via Lily, inocente, trabalhando sem saber o que Elara fazia nas sombras. "Você está bem?" Lily perguntou uma manhã. "Parece triste." "Estou apenas cansada." "Tem certeza? Você pode me contar se algo está errado?" Elara quase riu. Como poderia contar? Como poderia dizer que estava tendo encontros secretos com o Duque, que o beijava todas as noites, que estava se perdendo em algo que não tinha futuro? "Estou bem", mentiu. "Prometo." Naquela noite, Elara não foi até o quarto escondido. Ficou no escritório, esperando. Sabia que ele viria procurá-la. E quando isso acontecesse, precisava dizer a verdade. Ele chegou perto da meia-noite. Abriu a porta devagar, esperando encontrá-la trabalhando. Mas ela estava parada junto à janela, de costas para ele. "Elara." Ela não se virou. "Precisamos conversar." Victor fechou a porta atrás de si. Algo no tom dela o alertou. "Perigo." Ele atravessou o escritório. "O que aconteceu?" "Eu não posso mais fazer isso." A voz dela saiu firme, mas baixa. Ele parou. "Fazer o quê?" "Isso." Ela finalmente se virou. Os olhos estavam vermelhos, mas secos, determinados. "Me esconder. Ser seu segredo, sua amante nas sombras." Elara, não. Ela ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar. "Me escute. Eu não sou um prêmio que você ganha e esconde. Eu não sou uma distração. E se é só isso que eu sou para você, então precisa acabar. Agora." O coração de Victor despencou. Ele deu um passo à frente. "Você não é isso." "Então o que eu sou?" Silêncio. Pesado. Sufocante. Victor abriu a boca. Fechou. As palavras estavam presas, aterrorizantes. "Você não consegue nem dizer." A voz dela tremeu. "Porque sabe. Eu sou apenas uma criada que você deseja. E quando cansar, vai me mandar embora e seguir sua vida." "Não." A palavra saiu como um rugido. Ele fechou a distância em 2 passadas, segurando os braços dela. "Não diga isso. Então me diga o que eu sou." Os olhos dela o desafiaram. "Diga a verdade." Victor a encarou, viu a força, a dor, a determinação e percebeu. Se não dissesse agora, a perderia. Para sempre. "Você é tudo." A voz saiu rouca, quebrada. "Tudo que eu penso. Tudo que eu quero. Eu acordo e você está na minha mente. Trabalho e procuro você sem perceber. Tento dormir e tudo que vejo é seu rosto." Ele puxou-a mais perto, a respiração irregular. "Eu tentei lutar, tentei resistir. Porque é loucura. Porque você é uma criada e eu sou um duque e isso não deveria acontecer. Mas aconteceu. E agora?" Ele fechou os olhos. "Agora não consigo imaginar um dia sem você. Não consigo respirar quando você não está perto. Não consigo..." A voz quebrou. Ele apoiou a testa na dela. "Estou obcecado por você, viciado, e tenho medo, porque sei que posso te perder, que a sociedade vai nos destruir, que não tenho direito de te pedir para ficar. Mas..." Ele abriu os olhos. "Mas estou te pedindo mesmo assim. Fique, por favor." Elara sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela ergueu as mãos, tocando o rosto dele. "Eu não quero ser seu segredo." "Então não seja." Ele segurou as mãos dela. "Seja minha. De verdade, completamente. E a sociedade? Seu título? Que se danem." A voz dele era pura certeza agora. "Eu escolho você." O ar saiu dos pulmões dela. Ela o olhou. Viu a verdade. Crua, assustadora, real. "Victor." Ele a beijou. Mas não foi como os outros beijos. Não foi urgente ou desesperado. Foi promessa, foi rendição, foi entrega. Quando se separaram,
Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é minha. Eu sou seu. E não vou mais esconder. Elara assentiu. Não conseguiu falar. Apenas puxou-o para outro beijo. Este mais profundo. Mais intenso. Victor a ergueu nos braços. Ela envolveu os braços no pescoço dele. Ele caminhou até a porta. Abriu. Subiu as escadas. Não para o quarto escondido, mas para os aposentos dele. Chutou a porta, fechando-a. Trancou. Colocou-a de pé devagar, as mãos nunca deixando o rosto dela. Os beijos ficaram mais profundos, carregados de tudo o que tinham segurado por tanto tempo. As mãos dele deslizaram pelos ombros dela, não com pressa, mas com firmeza. Com certeza. E foi quando ele sentiu o corpo dela ficar tenso. Não de recusa, mas de incerteza. Ele parou. Afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. O que foi? Elara desviou o olhar. As bochechas vermelhas. Eu nunca... A compreensão o atingiu devagar. Os olhos se arregalaram. Você nunca... Ela assentiu, ainda sem olhá-lo. Victor fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu, havia algo novo ali. Ternura. Reverência. Elara, olhe para mim. Ela forçou-se a olhar. Nós não precisamos, ele começou, a voz cuidadosa. Eu quero. A voz dela saiu firme, apesar do nervosismo. Eu só... não sei como. Ele tocou o rosto dela. Suave. Como se ela fosse algo precioso. Eu sei. E vou cuidar de você. Prometo. Ele a beijou novamente. Mais devagar agora. Cada movimento era uma pergunta silenciosa. Cada toque esperava permissão. E quando ela finalmente relaxou contra ele, quando a respiração dela se misturou com a dele em confiança completa, ele murmurou: Você tem certeza? Sim. Se quiser parar em qualquer momento, eu sei. Ela tocou o rosto dele, os olhos firmes. Confio em você. Essas palavras quebraram algo nele. Ele a guiou com uma delicadeza que contrastava com tudo que já havia mostrado ao mundo. Cada gesto era cuidadoso, cada aproximação respeitosa. A luz baixa da lareira os envolveu em sombras suaves. Houve um instante de hesitação, inevitável, frágil, humano. Ele a acalmou com palavras baixas, promessas sussurradas, deixando claro que tudo aconteceria apenas no ritmo dela. E aos poucos, o medo deu lugar à confiança, e a noite seguiu adiante, guiada pela entrega dos dois. Quando o silêncio os envolveu novamente, parecia que algo dentro deles tinha se quebrado e se reconstruído ao mesmo tempo. Elara estava deitada contra o peito dele, a respiração ainda irregular. Ele a segurava como se temesse que desaparecesse. Victor beijou a testa dela, os cabelos, as mãos traçando círculos suaves nas costas dela. Você está bem? Elara assentiu contra o peito dele. Estou. Eu não te machuquei? Não. Ela ergueu o rosto, olhou para ele. Foi mais do que eu imaginava. Ele sorriu, não o sorriso arrogante de antes, mas genuíno, vulnerável. Você é extraordinária. Ficaram ali, enrolados um no outro. O silêncio agora não era desconfortável. Era cheio, significativo. Elara traçou linhas invisíveis no peito dele com os dedos. O que acontece agora? Agora... Ele segurou a mão dela, levando-a aos lábios. Agora você é minha, de verdade. E amanhã vou fazer com que todos saibam. Como? Ele olhou para ela, os olhos escuros cheios de determinação absoluta. Vou me casar com você. O coração de Elara parou. O quê? Você me ouviu. Ele se apoiou no cotovelo, olhando-a de cima. Vou me casar com você. Não me importa o que a sociedade diz. Não me importa o escândalo. Você não será minha amante. Será minha esposa. Lágrimas encheram os olhos dela. Victor, você não pode. Seu título, sua família, tudo que você... não significa nada sem você. Ele limpou as lágrimas com o polegar. Nada. Eu escolho você. Sempre vou escolher você. Mas as pessoas... que falem. A voz dele era pura certeza. Deixe que falem. Deixe que julguem. Eu não me importo.
A única coisa que importa é que você esteja ao meu lado, como minha esposa, como minha igual. Elara olhou para ele, para o homem que entrou em sua vida como um tirano e agora estava oferecendo tudo. Diga sim, ele sussurrou. Por favor. Sim. A palavra mal saiu e ele já a estava beijando. Profundamente. Promessas seladas. Futuro construído em beijos e sussurros. Quando se separaram, ele a puxou de volta contra o peito. Segurou-a como se fosse o bem mais precioso do mundo. Do lado de fora, a noite seguia. Mas dentro daquele quarto, dois corações batiam em sincronia. Duas pessoas que nunca deveriam ter se encontrado agora não conseguiam imaginar estar separadas. A rendição estava completa. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram paz. O amanhecer chegou devagar. A luz fria entrou pelas janelas dos aposentos do Duque, iluminando dois corpos entrelaçados sob o cobertor. Elara acordou primeiro. Sentiu o peso do braço dele ao redor da cintura. Ouviu a respiração profunda e regular. A realidade a atingiu como um soco. Ela estava na cama do Duque. Tinha passado a noite inteira ali. Tinha se entregado a ele. E agora, com a luz do dia, tudo parecia diferente. Mais real. Mais perigoso. Tentou se mover, mas o braço dele apertou. Não. A voz dele estava rouca de sono. Fique. Victor, eu preciso sair antes que alguém... Não. Ele abriu os olhos. Fixou-os nela com intensidade. Não vai se esconder. Nunca mais. Mas as pessoas... Eu me importo. Ele se apoiou no cotovelo, olhando para ela. Deixe que vejam, deixe que saibam. O estômago de Elara revirou, não de medo, mas de compreensão. Tudo mudaria agora, irreversivelmente. Seu título é apenas um título. Ele tocou o rosto dela. Você é real. Alguém bateu na porta, forte, insistente. Milord. A voz do Sr. Graves estava tensa. Preciso falar com o senhor. É urgente. Victor suspirou. Beijou Elara rapidamente. Fica aqui, eu volto. Ele se vestiu depressa, saiu do quarto. Elara ficou sozinha, puxando o cobertor até o queixo. Ouvia vozes abafadas do lado de fora. O mordomo. Victor. Depois outra voz, feminina, aguda, furiosa. A senhora Thornton. Isto é inaceitável. Uma criada. Nos aposentos do Duque. Eu vi com meus próprios olhos quando passei cedo. A cama dela vazia. A porta trancada aqui. O senhor perdeu completamente o juízo? Cuidado. A voz de Victor era gelo. Com quem está falando? Estou falando com um homem que está prestes a destruir sua reputação por uma... Termine essa frase e você será demitida imediatamente. Silêncio tenso. Milord, a voz do mordomo tentou acalmar. Talvez devêssemos discutir isso com mais calma. Não há nada para discutir. Victor falou alto, claro. Elara Winter será minha esposa. O casamento acontecerá o mais rápido possível. E qualquer um que tenha problema com isso pode procurar emprego em outro lugar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Milord, a senhora Thornton recuperou a voz, trêmula agora. O senhor não pode estar falando sério. A sociedade, sua família, o escândalo, que se danem todos eles. Cada palavra era uma martelada. Eu escolho ela. E pronto. Dentro do quarto, Elara levou a mão à boca. Lágrimas encheram os olhos. Ele estava realmente fazendo isso. Estava desafiando tudo. Por ela. A porta se abriu. Victor entrou, fechando-a com firmeza. Olhou para ela. Viu as lágrimas. Ouviu? Ela assentiu. E ainda quer? Victor, você não precisa... Eu preciso. Ele atravessou o quarto, ajoelhou-se ao lado da cama, segurou as mãos dela. Preciso de você ao meu lado. Não escondida, não como segredo, mas como minha esposa, como minha parceira, como minha igual. As pessoas vão te odiar. Deixe que odeiem. Sua família vai te deserdar. Não me importo. Victor. Elara. Ele apertou as mãos dela. Me escute. Eu passei anos vivendo pela aprovação de outros, seguindo regras que não fazem sentido, sendo o Duque perfeito. E sabe o que isso me trouxe? Solidão, vazio,
pesadelos, até você. Ele tocou o rosto dela. Você me viu. De verdade. Me desafiou. Me fez sentir vivo novamente. E agora que te encontrei, não vou te perder. Não por título, não por dinheiro, não por nada. Elara chorou. Não de tristeza, de algo maior. Amor, gratidão, alívio. Então sim, vou me casar com você. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela adorava. E a beijou, selando a promessa. Os dias seguintes foram caos. A notícia se espalhou pela propriedade como fogo. Os criados sussurravam, alguns chocados, outros admirados. Lily abraçou Elara, chorando de felicidade. A sociedade reagiu exatamente como esperado. Cartas furiosas chegaram de familiares distantes. Convites foram cancelados. Vizinhos nobres cortaram relações. Victor queimou cada carta sem ler. Ignorou cada olhar de julgamento. Manteve Elara ao seu lado em todos os momentos. Publicamente, desafiadoramente. Deixe que vejam, ele repetia. Deixe que falem. Não vou esconder você. O casamento foi marcado para 2 semanas depois. Pequeno, íntimo. Apenas os criados que escolheram ficar e o vigário local, que aceitou após muita persuasão e uma doação generosa. Na manhã do casamento, Elara estava no quarto que agora era oficialmente dela. Não mais o dormitório das criadas, mas um quarto de hóspedes que Victor insistira em dar a ela. Lily a ajudou a vestir o vestido simples, mas bonito, que Victor havia mandado fazer. Branco, delicado, perfeito. Você está linda, Lily sussurrou, ajeitando o véu. Elara olhou para o espelho. Mal reconheceu a mulher refletida. Não era mais a criada assustada que chegara meses atrás. Era alguém novo, mais forte, mais inteira. A cerimônia aconteceu na pequena capela da propriedade. O sol entrava pelas janelas coloridas, criando padrões de luz no chão de pedra. Victor esperava no altar, impecável no traje escuro. Mas quando viu Elara entrando, algo nele se quebrou. Os olhos brilharam. O sorriso surgiu, genuíno, vulnerável, apaixonado. Ela caminhou até ele, sem medo, sem hesitação. Quando chegou ao seu lado, ele segurou as mãos dela. Apertou, como se não pudesse acreditar que era real. O vigário começou. As palavras eram familiares, tradicionais, mas carregadas de significado novo. Aceita esta mulher? Aceito. A voz de Victor não vacilou. E você? Aceita este homem? Elara olhou nos olhos dele. Viu tudo. O amor, o medo, a certeza, a escolha. Aceito. Ele deslizou o anel no dedo dela. Simples, ouro, mas pesado de promessa. Eu os declaro marido e mulher. Victor não esperou permissão. Puxou Elara para si e a beijou. Profundamente, definitivamente. Os poucos presentes aplaudiram. Lily chorava. O Sr. Graves sorria discretamente. Quando se separaram, Victor apoiou a testa na dela. Minha esposa, sussurrou. Meu marido, ela respondeu. Saíram da capela juntos, mãos entrelaçadas. E lá fora, o sol brilhava. Não havia multidão, não havia pompa. Apenas eles. E era perfeito. A recepção foi simples. Uma refeição na sala de jantar. Vinho, risadas. A tensão dos meses anteriores finalmente dissolvida. Quando a noite chegou, Victor levou Elara para os aposentos dele. Agora deles. Mas não foi urgência. Foi paz. Eles se deitaram juntos, vestidos ainda apenas se abraçando. Ouvindo o silêncio, sentindo a realidade do que tinham conquistado. Valeu a pena, Elara sussurrou. Cada segundo, ele respondeu. E ali, enrolados um no outro, enquanto a lua iluminava o quarto através das janelas, 2 corações finalmente encontraram descanso. O duque possessivo havia encontrado sua igual. A criada destemida havia encontrado seu lar. E juntos, contra todas as probabilidades, contra todas as regras, eles haviam escolhido o amor. E isso era tudo que importava. Se essa história te tocou, conta nos comentários qual cena ficou no seu coração. Cada like me ajuda a criar mais romances intensos e cheios de emoção para você.
Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima. E que o amor encontre você exatamente onde estiver.